Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. Sou Alexander Galante e hoje vamos conversar um pouquinho sobre a importância das normas regulamentadoras no Brasil e como essas normas contribuem para a segurança dos trabalhadores e principalmente a eficiência das empresas. Por isso, fique conosco aqui nesse vídeo para entender melhor esse assunto tão importante, tá bom? Bom, para a gente começar a explicar um pouquinho sobre e falar um pouquinho, né, sobre as normas regulamentadoras, é importante nós entendermos, mas afinal, o que são as normas regulamentadoras? Então, gente, se você está aqui assistindo e vendo esse vídeo e não conhece muito, fica ligado que eu vou te explicar um pouquinho esse conceito, de onde surgiu, o que que é, né? Para que serve as famosas NRs, certo? Então, gente, as normas regulamentadoras, ou popularmente apelidada de NRs, né? Elas são um conjunto de regras, um conjunto de diretrizes que são estabelecidos pelo Ministério do Trabalho e Emprego, né, o MTE, e elas têm o objetivo de garantir a saúde e a segurança dos trabalhadores em diversos setores da economia. As normas, elas abrangem ali desde a construção civil até, por exemplo, indústrias alimentícias, indústrias metalúrgicas, passa por setores como saúde, educação, transporte, empresas petroquímicas. Então existe uma quantidade imensa de NRs que se adapta e se adequa a cada realidade de cada empresa no nosso país. Então, gente, as NRs, elas sofrem constantemente modificações, atualizações. Então, imagine, né? Assim como um programa de computador, ele a cada momento ele é atualizado. Por quê? Porque surgem novos recursos, surgem novas demandas, surgem novas necessidades. As normas regulamentadoras, elas também passam por atualizações. Por quê? Porque elas precisam acompanhar as mudanças que tem de tecnologia, de processos de trabalho e até mesmo, olha só que interessante, algumas demandas sociais. E é justamente isso que acontece, gente. Ao longo dos anos, as NRs, elas têm sido fundamentais para reduzir o número de acidentes do trabalho e doenças ocupacionais aqui no nosso país. Bom, quando a gente começa a compreender melhor o que são as normas regulamentadoras, a gente começa a pensar, puxa, olha a importância que elas têm para os trabalhadores. Afinal de contas, nesses anos todo, quanto mais elas têm sido implementadas e atualizadas, menor têm sido os acidentes de trabalho e doenças ocupacionais no nosso país. E eu posso dizer para vocês, gente, fique atento. A importância das normas regulamentadoras para todos os trabalhadores se dá por causa da sua utilização. A primeira e mais importante razão pela qual as normas regulamentadoras são importantes é a proteção e a vida das pessoas. Então, gente, esse é o propósito da existência das normas regulamentadoras. Elas não estão ali com o objetivo de punir empresas, elas não estão ali com o objetivo de serem uma dificuldade no processo produtivo. As normas regulamentadoras, elas existem porque elas precisam dar proteção e integridade à saúde e à vida das pessoas. As NRs, gente, elas estabelecem alguns requisitos que a gente chama de mínimos, requisitos mínimos de segurança, como, por exemplo, o uso de EPIs. O uso de EPIs é regulamentado por uma NR. Nós temos, por exemplo, a realização de treinamentos periódicos, né? Por exemplo, nós temos os treinamentos de brigada de emergência, né? Então, você, independente de qualquer coisa, se está num shopping, está numa empresa, está num local, está num condomínio, você sabe que ali, se não sabe, eu estou te dizendo agora, dentro dessa estrutura existe uma brigada de incêndio preparada para atuar numa emergência, num incêndio ou numa situação aí de emergência. Então, gente, as normas regulamentadoras também, elas te ajudam a prevenir acidentes e doenças ocupacionais. Tem NR para praticamente
qualquer coisa que você imagine que possa colocar em risco a integridade e a saúde de um trabalhador. Então, além disso, gente, saiba que as NRs, elas estabelecem, olha só que coisa interessante, elas estabelecem limites para a exposição a substâncias químicas, elas estabelecem limites para ruídos e vibrações, né? Elas contribuem para a redução de problemas de saúde no longo prazo por causa dessas suas limitações, né? Então, quando você vê em algum lugar alguém com um protetor auricular, quem ali já não viu, né? Alguém com um protetorzinho ali, quem já não foi no aeroporto e viu ali os operadores com aqueles abafadores, né, nas orelhas, tudo isso é regulamentado pelas NRs. E nós temos, gente, diversos usos de EPIs, como esses que eu falei, como o uso talvez de algumas luvas de proteção, como o uso de capacete, como o uso até de máscaras em hospitais, tudo isso é regulamentado por normas de segurança do trabalho. Então, gente, eu posso dizer para vocês que a aplicação adequada das NRs em qualquer empresa faz com que os trabalhadores se sintam muito mais seguros, valoriza o ambiente de trabalho e, por sua vez, olha o que acontece, a produtividade e a satisfação dentro daquela organização melhora. Afinal de contas, pessoas satisfeitas, elas produzem melhor, né? Porque elas sentem que ali elas estão num ambiente que preza pela sua vida, preza pela sua saúde, preza pela sua segurança. Então, olha a importância que a gente vê dentro da implantação das NRs para os trabalhadores. E para as empresas, né? A gente já está falando aqui, ela ajuda a gerar satisfação e mais produtividade. Então, gente, esse é um dos grandes benefícios que as empresas têm em cima das normas regulamentadoras. Primeiramente, olha só, imagina uma empresa que segue as NRs. Essas empresas que estão seguindo as normas regulamentadoras, elas evitam ali multas, elas evitam sanções legais que podem ser aplicados em caso de descumprimentos legais dessas instruções. Então, gente, nós temos que ficar atento, porque quem aqui que já não viu, né, ou já não passou por uma fiscalização do Ministério do Trabalho? Então a gente sabe que as sanções podem ser muito pesadas e são razoáveis que sejam pesadas, porque nós estamos dentro das normas regulamentadoras tratando de vidas de pessoas. Então tem que ser seguido, essas normas precisam ser respeitadas. Por isso, o Ministério do Trabalho e qualquer, às vezes, outro órgão faz uma fiscalização adequada para isso. Além disso, gente, nós não podemos, e isso é uma coisa até difícil de mensurar, um ambiente de trabalho que é seguro, um ambiente de trabalho que é saudável, ele contribui para a redução do abstencionismo, para a retenção de talentos, e isso é muito essencial para o sucesso de longo prazo, né? Esse é o sonho de todo o RH, diminuir o turnover dentro de uma organização. Então, gente, quando existe ambiente seguro, a produtividade do trabalhador tende a melhorar. Ele se sente valorizado. E é por isso que eu digo que investir na segurança do trabalho e seguir normas regulamentadoras ajuda a melhorar a imagem da empresa perante clientes, perante fornecedores, perante a sociedade em geral. Por quê? Porque ela mostra ali responsabilidade social e compromisso com a segurança e o bem-estar de todos os seus colaboradores. Então, fique atento a isso, respeite, implemente as normas regulamentadoras dentro da sua empresa. Claro, gente, se a gente for observar, nós temos alguns desafios para essa implementação e é isso que a gente vai conversar um pouquinho agora com vocês. Evidentemente que são muitos os benefícios de ter uma cultura de segurança dentro da empresa. Quando a cultura da segurança está bem implementada, naturalmente as normas regulamentadoras se tornam mais fáceis. Mas é claro que isso é uma realidade que ainda, infelizmente, está muito distante de muitas empresas e muitas organizações. Porque existe uma quantidade imensa de desafio na implementação dessas diretrizes. Uma delas
né, que a gente pode citar aqui para vocês, e a primeira que eu vou citar é o quê? O desconhecimento das NRs. O que acontece, gente? Muitas empresas e trabalhadores, eles desconhecem a existência e até mesmo o conteúdo de algumas normas regulamentadoras. E isso faz o quê? Com que exista uma dificuldade muito grande de aplicação e cumprimento de determinada norma. E isso, gente, eu digo por experiência, a gente vê o tempo inteiro como as normas estão em constante atualização e em constante mudança. Muitas empresas às vezes se perdem, não sabem que a norma mudou. Muitas empresas às vezes até desconhecem que existe uma determinada norma para aplicação dentro de uma determinada situação. Então fique atento, pesquise. Se não é sua expertise, contrate um profissional qualificado na área. Você tem que contrate uma empresa que trabalhe com isso que pode te ajudar. Eu te garanto que se você fizer isso, vai ficar muito mais fácil. Um segundo fator que eu gostaria de compartilhar com vocês, que tem pedido muitas empresas, que tem sido um desafio para muitas organizações na hora da implantação das normas regulamentadoras, tem sido os custos. Infelizmente, gente, no nosso país, realmente tudo fica muito mais caro. Nós temos uma carga tributária bastante elevada que faz com que tudo fique caro, desde da questão da mão de obra, né, até a compra de equipamentos, adequações, tudo isso acaba encarecendo bastante. E isso é um fator que tem pesado negativamente, né, em desfavor das empresas. O que acontece? Principalmente aquelas empresas de menor porte. Os investimentos, gente, necessários para cumprir essas NRs, eles podem, infelizmente, parecer altos. Mas eu vou te falar uma coisa. É muito mais caro se você não implementar essas normas e depois vir a causar e ter um acidente dentro da sua organização. Então, algumas empresas, inicialmente, elas resistem na adoção das medidas que são recomendadas dentro dessas instruções. Só que eu digo, até o dia que acontece um acidente. E aí tudo fica muito mais caro. Porque é impossível precificar o preço da saúde e da vida humana. Então, só por aí já deveria existir uma consciência maior nessa questão de custos. Mas eu digo que as empresas precisam ficar mais atentas a isso. Então, os custos estão elevados, trabalha com planejamento, priorize e faça as adequações que são necessárias. E eu te garanto que o barato pode sair caro. Então, fique atento a isso, tá? Eu sei e a gente sabe que os custos são altos, mas fique atento a essa questão. Não economize em segurança dentro da sua organização, tá bom? Terceiro empecilho, terceiro desafio que é muito visto hoje, gente, é a questão da fiscalização. O que acontece, gente? A fiscalização do cumprimento das NRs, ela nem sempre é eficiente. Não existe tantos fiscais, não existe tanta supervisão governamental para isso. E aí o que acontece? Como não existe uma cobrança muito firme, algumas empresas de forma deliberada negligenciam as normas. Elas sabem que a norma existe, mas como a fiscalização ainda no nosso país ela é muito frágil nesse sentido, né? As empresas acabam que por deixando de lado. Deixa assim, ninguém cobra, não precisa, não é. E eu digo, gente, e esse acaba sendo um dos maiores problemas do nosso país. O nosso país ainda existe tanto acidente de trabalho, não é porque não existe uma legislação ou não é porque não existe uma norma, não existe um procedimento para determinada situação. É porque como a fiscalização ela ainda é um pouco frágil, muitas empresas, muitas pessoas, muitas organizações, muitos profissionais ainda acabam que negligenciando a atuação dentro daquele setor. E aí o que acontece? Acontece o acidente, né? E aí depois que acontece o acidente, para todo mundo, mas a empresa não tinha os extintores, a empresa não tinha lá a escada necessária para fazer o que era preciso, mas como é que o trabalhador fez isso?
porque ainda a cultura no nosso país, ela é frágil nesse sentido. Talvez se houvesse uma fiscalização mais firme, se houvesse uma fiscalização mais atuante, com certeza as coisas diminuiriam. Fiscalização ela ocorre só depois, às vezes, que o acidente acontece. E a gente vê isso em quantos casos, de quantas empresas, que aconteceu o acidente e aí vai verificar o que foi. Ah, é porque quis economizar aqui, quis economizar ali, né? Se você se reportar e procurar o histórico de acidentes de trabalho no nosso país, vai ver que a punição, ela só ocorre quando ocorre depois. E muitas vezes ela ainda pode ser atenuada por acordos. Então, eu digo, quer melhorar a segurança no trabalho no nosso país, precisa ter uma fiscalização muito mais forte, precisa ter uma atuação muito mais forte. E as empresas precisam parar de dizer que querem economizar. Muitas empresas entendem que segurança do trabalho é um custo e que por isso tem que ter economia. Segurança do trabalho não é custo, segurança do trabalho é investimento na vida das pessoas, é investimento na saúde do trabalhador, é investimento naquele capital que é o mais importante, que é o ser humano. Então, essa cultura precisa ainda mudar muito no nosso país. E eu já vou até te pedir uma coisinha. Se tu tá gostando disso aqui que eu tô falando, se tu tá curtindo esse nosso vídeo, te inscreva no nosso canal. Comente aqui embaixo, curta esse vídeo, compartilhe com teus amigos, nos ajude a trazer aquilo que é uma cultura aqui da nossa empresa, que faz parte inclusive de um valor que a gente tem, que é o quê? Tornar os locais de trabalho, tornar as empresas e as organizações em lugares mais seguros, em resguardar vidas e proteger pessoas, tá bom? Então curte aqui nosso vídeo, gente. Deixa aqui no comentário uma sugestão que você tenha e uma ideia que você tenha a esse respeito disso que eu tô falando, tá bom? E continuando, para superar, gente, esses desafios, eu digo que uma das coisas mais importantes é a conscientização, tá? Porque também não adianta só vir e ter cobrança, ter fiscalização, ter multa. Tem que partir também do lado de cá. Tem que ter uma conscientização coletiva dos trabalhadores, de parar com aquilo que a gente conhece como o jeitinho brasileiro, né? Para fazer as coisas tudinho no jeitinho. Não, vamos seguir as normas, vamos seguir as instruções. Os trabalhadores têm que fazer isso, os empresários têm que ter essa cultura de segurança, parar de pensar em custo e entender como investimento. Entender a importância que as NRs, gente, é uma conquista que se teve ao longo dos anos no nosso país. Antes dos anos 70 não tinha nada, era um Deus nos acuda. Então, gente, é importante a gente respeitar, honrar e respeitar essa conquista que a gente teve, que é uma conquista de todos nós. Investir em educação e treinamento, investir em melhoria contínua, investir em fiscalização não só por parte do governo, mas em fiscalização interna. E claro, o governo também fazer a sua parte e fazer a sua fiscalização. Então, gente, eu quero que você saiba, as normas regulamentadoras aqui no nosso país, elas têm um papel fundamental na promoção da segurança e na promoção da saúde dos trabalhadores, além, claro, de contribuir por uma eficiência e sustentabilidade dentro das organizações. Eu garanto para vocês, por experiência própria, que aquelas empresas que efetivamente investem em saúde e segurança do trabalhador são empresas que produzem mais, que têm sua margem de lucro efetiva. Seguir, gente, as NRs é uma responsabilidade que tem que ser compartilhada por empresários, por trabalhadores e por órgãos governamentais, sendo assim extremamente essencial para o desenvolvimento justo e equilibrado da nossa sociedade. Isso faz parte do desenvolvimento social. Jamais se esqueça, são vidas e pessoas que estão ali e nós esperamos que sempre todos voltem com saúde e segurança para casa. Gente, esperamos de verdade que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, eu reforço aqui o que falei. Jamais se esqueça de deixar o seu like, nos ajude a continuar trazendo cada vez mais conteúdo para você. Se inscreva no nosso canal. Deixe o sininho e eu te espero no próximo vídeo, tá bom? Até a próxima, gente.